Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já nos ajudem a bater a meta de 55 mil inscritos, rapaziada. Falta bem pouquinho, hein? Estamos quase lá, certo? Ó, hoje, dia 26, domingão. Nossa, deu um alívio, rapaziada. Acordei e falei, caramba, mano, passou o Natal, esse é domingo. Ufa, tranquilidade, naquela calma. Tem bastante novidade aí sobre a nossa equipe, certo? Vou atualizar aí tudo pra vocês. E peço que me sigam lá no Instagram, @John do Timão, sempre com bastante novidade lá sobre o nosso time. Vocês ficam sempre atualizados aqui no YouTube e lá no Instagram. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade não é nem sobre o Corinthians em si, mas é sobre uma proposta que a CBF recebeu para a Supercopa do Brasil. Lembrando que essa competição começou na outra temporada, e aí o Flamengo, campeão brasileiro, enfrentou o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil. Empataram, o jogo foi para os pênaltis, o Flamengo campeão da Supercopa. Beleza. Esse ano, o Galo ganhou Copa do Brasil e o Brasileirão. E aí, vai disputar a final da Supercopa com o Flamengo, que foi o segundo colocado do Brasileirão. Tá? Mesmo o Galo tendo foi campeão das duas competições. Tá? Na teoria, o Galo já seria automaticamente campeão da Supercopa. Mas como é um evento importante para a própria CBF, patrocinadores e tudo mais, tá? Tem direito de transmissão da partida, que já foi vendido. Então assim, se a CBF não pode só chegar agora e falar, ó, o Galo é campeão, não tem partida, ele ganhou as duas competições. Entendeu? Tem essa alternativa de colocar o segundo colocado aí do Brasileirão, que no caso foi o Flamengo. E a CBF recebeu uma proposta, tá? Para levar esse jogo lá para os Estados Unidos, tá? Para a cidade de Orlando. A princípio, esse jogo aconteceria dia 20 de fevereiro aqui no Brasil. E a proposta do pessoal dos Estados Unidos é que esse jogo aconteça em julho, mês 7, tá? E aí são muitas variáveis, tá? Primeiro, eles querem colocar em um dos estádios da Copa de 2026, para já começar a valorizar a marca do estádio. Valorizaria também os clubes brasileiros, a própria CBF, tá? Tem tudo isso, essa exposição de marca e tudo mais. Eles estão aí apoiados na Supercopa da Espanha, da Itália e da própria França também, que já tiveram edições no Oriente Médio, tá? Então, essa seria a ideia, levar a Supercopa do Brasil para fora do país para valorizar a competição. E eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, tá? Que é até um assunto novo, tô vendo prós e contras e tudo mais. Entendo a parte financeira, valoriza com certeza a competição, tá? Valoriza, transmite para outros lugares e tal. Ah, mas aqui transmite também. Mas vai ser a Supercopa do Brasil nos Estados Unidos, no estádio que vai sediar a Copa do Mundo de 2026, sabe? Tem tudo isso em torno. Só que tem um lado também do torcedor mineiro, do torcedor carioca, que não tem a condição de sair do país para assistir o jogo. E aí? Você aproxima da parte financeira, valoriza as marcas, mas você distancia do público, tá? Lógico que vai ter um monte de flamenguista e atleticano que tem condições e vai, se ocorrer, né, vai para os Estados Unidos para assistir o jogo. Mas e o cara que só tem condição de ir no Mineirão, de ir no Maracanã, de ir no... E aí? Onde que você contempla isso? São alguns questionamentos, rapaziada. E aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa proposta que a CBF recusou. Flamengo e Atlético Mineiro estão avaliando, tá, essa possibilidade, muito por causa do calendário de 2022, tá? Então, a gente aguarda aí uma decisão dos clubes
e da CBF para essa Supercopa. Bom, agora falando sobre mercado da bola. Rapaziada, eu recebi algumas mensagens do pessoal. Pô, John, proposta de 16 milhões pelo Gabriel, não pode recusar, que no seu... Rapaziada, vou explicar de novo a situação do Gabriel. Corinthians contratou o jogador em 2017, pagou 7 milhões de reais. Em 2019, ele recebeu uma proposta de 25 milhões de reais. Na época eram 6 milhões de euros. O Corinthians aceitou, ele chegou a viajar para a Arábia Saudita e deu algum problema lá, ele desistiu. Retornou para o Corinthians não recebeu nada, continuou com o atleta. Essa semana, o Al Tawon demonstrou interesse na contratação do Gabriel, mas não fez proposta. Até hoje, 26 de dezembro de 2021, meio-dia, não fizeram proposta para o Gabriel, tá? Se chegar durante a semana, se eles abrirem a negociação, aí beleza, a gente avalia. Pô, essa proposta é boa, é positiva para o Corinthians, é positiva para o atleta, beleza. Até o momento é só interesse, tá? Eu tô torcendo para que o clube faça a proposta pelo Gabriel, mas não tem proposta pelo jogador até o momento. Fechou? Só atualização, não vou nem perguntar a opinião de vocês nesse ponto, porque não tem proposta, tá? Só o interesse mesmo do Al Tawon. Bom, agora mais uma de mercado da bola, dessa vez um jogador, cara, que andou meio sumido na reta final do Campeonato Brasileiro por conta de uma lesão, tá? O Victor Cantillo. Ele teve altos e baixos nessa temporada aí com a camisa do Corinthians, tá? Altos e baixos. Teve uma época que ela era titular absoluto do Silvinho. Na época do Mancini, quando a gente perdeu pro Palmeiras, algumas eliminações, o Cantillo em baixa, tá? Então, altos e baixos aí na temporada dele. Recentemente vinha sendo titular, tá? Até como primeiro volante aí da nossa equipe. E aí ele se machucou, bem no finalzinho do Campeonato Brasileiro, certo? Aí perdeu um pouco de espaço e tudo mais. E a informação que a gente tem é que o Júnior Barranquilla, tá, da Colômbia, o Cantillo é colombiano, estaria interessado na contratação do Cantillo, tá? O Júnior Barranquilla estaria interessado na contratação do Cantillo. Um ponto importante é que o Cantillo tem contrato com o Corinthians até 2024, tá? 2024. Então, quanto a isso, o Corinthians está bem respaldado. Outro ponto interessante, o Corinthians pagou mais de 20 milhões de reais no Cantillo, tá? Mais de 20 milhões de reais. E assim, não dá hoje para você negociar o Cantillo por um valor menor que esse. Não existe isso, não existe. Ele se valorizou com a camisa do Corinthians, vem tendo oportunidades aí na seleção colombiana. Então assim, o jogador se valorizou aqui. Não dá para negociar o Cantillo por menos do que os 20 milhões aí que o Corinthians pagou na contratação dele. E assim, o Júnior Barranquilla acabou de contratar o Borja, tá, do Palmeiras, pagou uma nota, eu não lembro agora o valor exato, mas pagou uma nota por 50% aí dos direitos do Borja, então eles estão com dinheiro. Se quiser o Cantillo, tem que tirar o escorpião do bolso, tá? Vai ter que chegar com as notas. Caso contrário, esquece. O Corinthians recebe muitas sondagens, tá? Pelo Cantillo, é um cara muito bem visto aqui na América do Sul, só que é um jogador caro. Tá? O pessoal chega, e o Cantillo, o Corinthians é tanto, tchau, obrigado. O jogador não está na lista de transferências, tá? Então se você quer contratar ele, faz uma proposta boa, senão não tem nem conversa, rapaziada. Eu falarei isso para o Júnior Barranquilla, mas quero saber a opinião da fiel torcida sobre esse interesse aí da equipe do Júnior Barranquilla no volante Cantillo. Bom, essa semana aí tivemos a declaração do Salum, o Marco Salum, que é coordenador de futebol lá do América Mineiro, tá? Sobre a negociação entre o Janderson e o Grêmio.
Tá? O Janderson, atacante do Corinthians, que fechou com a equipe do Grêmio. John, o que tem a ver o cara do América falando do Grêmio com o Corinthians? Vocês vão ver que tem muito sentido. Eu havia noticiado aqui o interesse do Atlético Goianiense em renovar o contrato de empréstimo do Janderson. Lembram? E falei, o América também está interessado. O Corinthians pediu um valor, o América deu uma recuada, depois avaliou e tudo mais, falou, não, vale a pena. Voltou a negociar com o Corinthians. Voltou a negociar, deu 2 dias, o Grêmio fechou com o jogador. Tá? E aí o Salum falou o seguinte: o Corinthians queria vender e nós fizemos a proposta para comprar parte do passe. Mas, como havia esse valor em aberto entre Corinthians e Grêmio, foi de conveniência os clubes se acertarem. Essa era uma contratação que eu gostaria de ter feito, mas não consegui. Como assim, John? Então o América fez uma proposta para comprar parte do passe do Janderson, do jeito que o Corinthians pediu a proposta, só que tinha um valor em aberto entre o Corinthians e o Grêmio, e aí os clubes fecharam esse acordo. Que valor em aberto é esse, John? Do Luan Guilherme. Sim, o nosso camisa 7, Luan. Entendeu? O Corinthians tinha essa dívida ainda com o Grêmio, tá? E aí fez o seguinte, repassou o Janderson para o Grêmio, com uma fatia dos direitos do jogador para o Grêmio, para bater esse valor que tinha a receber da contratação do Luan, tá? E aí o Marcos Salum completou falando o seguinte, o Janderson já foi para o Grêmio, tá? Nós nos interessamos, mas o Grêmio tinha um crédito para receber com o Corinthians referente ao Luan. Os dois clubes acabaram compondo, nesse débito, parte do passe do Janderson. Foi uma pena, porque nós chegamos a fazer uma proposta. Até acertamos com o empresário do jogador e praticamente tínhamos fechado, mas não conseguimos resolver o assunto com o Corinthians. Lembram que eu tinha falado? Falei, o América já encaminhou a contratação do Janderson. Tá aí, o diretor, o coordenador de futebol do América falando. A gente fez a proposta com o Corinthians, acertou com o empresário do Janderson, tudo certo. Tudo certo, tá? Faltou esse acerto com o Corinthians, sabendo da dívida que tinha com a equipe do Grêmio, chegou, falou, vamos fazer esse acordo aí, repassou parte dos direitos para a equipe do Grêmio, e aí ficou tranquilo. Janderson vai disputar a Série B em 2022. Então, assim, apesar do Corinthians ter repassado parte dos direitos econômicos do Janderson para o Grêmio, o jogador foi por empréstimo, tá? Por empréstimo. O contrato dele com o Corinthians é até o fim de 2023. Então o Grêmio pegou essa parte aí de graça, na teoria, né? Pegou sem pagar nada nesse momento, porque já havia negociado o Luan com o Corinthians. Se o jogador for bem com a camisa do Grêmio, o Grêmio quiser comprar, já tem uma fatia menor para comprar. Entendeu? Então, foi um negócio lucrativo para os dois times. Para o Corinthians, lucrativo na parte que acabou com a dívida aí com o Grêmio, tá? E para o Grêmio, que pegou essa fatia do Janderson. É complicado, rapaziada. São muitos pontos para a gente colocar. Da contratação do próprio Luan no Corinthians, a situação do Janderson nesse momento, que a gente poderia pegar um dinheiro do América, entendeu? São todos os pontos aí que a gente tem que colocar na balança e eu quero saber a opinião da fiel torcida. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscrevam aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, atualizações sobre Edinson Cavani. Tá? Atualizações sobre Edinson Cavani. Samir Carvalho, tá? Um dos setoristas aí do Corinthians, trouxe a seguinte informação: que o Corinthians ofereceu um contrato para o Cavani de 2 anos, tá? Recebendo aí por ano 3 milhões de euros, tá? Vai dar aí um pouco mais de 19 milhões de reais por temporada. E aí, se for dividir, dá um salário mensal de 1 milhão e 600 mil reais. Bem mais baixo do que eu imaginava, tá? Eu tava imaginando 2 milhões e pouco, que era a conta que eu tinha feito. A informação do Samir é que o contrato seria de 2 anos
com esse salário aí de R$1.600.000. Lembrando que quem pagaria isso, tá? Quem ajudaria o Corinthians financeiramente é a Taunza, tá? Que é a patrocinadora do nosso clube. Informação do Samir Carvalho. Por outro lado, temos o André Hernan, também um dos principais setoristas aí da equipe do Corinthians, com a seguinte informação: Corinthians e Cavani só conversarão em janeiro. Em janeiro. Mais conhecido como semana que vem. Tá? Daqui uma semana já é 1º de janeiro. Então tá perto. Ele completou falando o seguinte: nenhum movimento acontecerá antes dele definir o futuro dele na Inglaterra. Informação complementar disso tudo: o Cavani vai tentar fazer uma reunião com o Manchester na terça-feira, tá? Depois de amanhã, para conseguir essa rescisão de contrato. Tá? Então, antes disso, o Corinthians não vai se envolver. Ele sabe o interesse do Corinthians, sabe tudo, mas o Corinthians está esperando uma definição dele lá com o Manchester. Outro ponto interessante, outro ponto importante dessa negociação: o momento financeiro do Corinthians ainda gera dúvidas no staff do Cavani, porque o Corinthians tem uma dívida enorme, entendeu? Isso repercute internacionalmente. Primeira coisa que o staff dele questionou: tá, vocês estão oferecendo um salário assim e tal, projeto, mas o clube tá com dívida, e aí? Tá? E aí o Corinthians vai explicar isso tudo em janeiro pro Cavani e pro staff dele, pra equipe dele, pro empresário, tá? Sobre o projeto que a gente tem, como que tá sendo feita essa parte financeira do clube, a entrada do patrocinador para pagar o salário do Cavani, tá? Mas tudo isso só vai acontecer a partir do momento em que o Cavani estiver livre no mercado, que deve acontecer em janeiro, tá? O desejo do Cavani é rescindir o contrato com o Manchester e teremos a reunião na terça para decidir. E aí, quero saber a opinião da fiel torcida. Para mim, de acordo, tá? Espero o cara rescindir. Pô, John, mas tem que fechar logo. Rapaziada, já falei, janela de transferências internacional só abre em janeiro. Antes disso não tem como, tá? Ele vai buscar rescisão com o Manchester, aí é assunto dele com o clube. Depois a gente apresenta a nossa proposta, tá? Aí vai de debate, vai de negociação e tudo mais. Pra mim, tô 100% de acordo, tá? Daria tempo tranquilamente dele começar a temporada aqui, sem crise. Eu não estou com pressa nesse momento, tá? Eu tô bem tranquilo em relação a prazos. Daria tempo de fazer uma pré-temporada. A Libertadores só começa em abril. Pô, mas tem o Paulistão. Qual seria o problema do Cavani, por exemplo, caso feche com o Corinthians, perder as 3, 4 primeiras rodadas do Paulistão? Para jogar a temporada com tranquilidade, fazer um acompanhamento aí físico, médico, tá? Então, eu acho que o planejamento tá tranquilo. Estou de acordo com essa informação aí do André Hernan, que o Corinthians deveria aguardar a rescisão dele e aí apresenta a proposta. E aí, rapaziada, comentem, por favor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!